Olá, Carmita. Olá, tudo bem aí com vocês? Tudo ótimo. Tudo Que ótimo. prazer estar aqui junto com você, a Marlene, nossa chefe aqui na área de Chefe. psicologia, doutor Eli, nosso companheiro advogado, e eu mesmo me sinto muito honrado com a sua presença aqui, né? Carmita, eu vou falar o nome todo, Helena Najar Abdo. Sabe que eu tenho Isso. parentes Najar. Mas Ah, é? depois a gente pode picotar um pouco. E na sua apresentação quase é dispensável, porque todo mundo já a conhece, né? Tem notoriedade e conhecimento reconhecido. Mas a doutora Carmita Abdo é psiquiatra, doutora e livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E desde a residência ela está lá no Instituto de Psiquiatria, né? Pertence ao quadro dos professores e fundou e é coordenadora do programa de estudos em sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e tem inúmeras atividades, inúmeros trabalhos, inúmeros livros, inúmeras divulgações em todos os meios, falando sobre especialmente a sexualidade, hoje em dia o leque todo, né? E de tal forma que é uma referência no conhecimento da sexualidade humana em todos os seus aspectos. Então, Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui falando com vocês. puxa, obrigado. E, na verdade, assim, o mote para a gente começar a nossa conversa aqui, que vai ser longa e a gente vai ter que interromper lá com 1 hora mais ou menos, é sobre a questão da sexualidade no mundo de hoje, né? O mundo vem sofrendo muitas mudanças, a sexualidade é um aspecto importante da, da espécie, né? Talvez todo o reino animal, mas pelo menos da nossa espécie. E nessas mudanças, alguns acham que os homens foram atropelados, outros acham que as mulheres é que sobrepujaram, outros acham que não é nada disso, que é só uma ampliação do leque de possibilidades. Como é que a senhora vê isso? Muitas mudanças, sem dúvida, têm acontecido, mas sempre, né, ao longo da história da humanidade, a sexualidade representa um belo espelho do que está acontecendo. Duas grandes mudanças no início do século XX foram exatamente o comportamento sexual da mulher, que começa a se modificar e se modifica de forma assombrosa com o advento da pílula, né? Mas esse advento ele veio acompanhado da mulher mudar o seu estilo de vida, exatamente passando a ter mais sociabilidade e se profissionalizar. Esse aspecto de profissionalização e vida social mais intensa fez com que até a questão de família, procriação, tudo isso fosse modificado e a necessidade até da pílula e a grande adesão que ela teve exatamente para manter essa nova forma de vida feminina, né? As famílias passaram a ter cada vez menos filhos e o sexo erótico se diferenciou de forma bastante definitiva do sexo para procriar, né? Então, a mulher começou a perceber que fazer sexo não é só procriação e hoje, sem dúvida, muitas mulheres até optam por não ter filhos e nem por isso não fazem sexo. Não se casam e nem por isso não fazem sexo. Então, essa mudança que parece tão já estável, ela vem acontecendo nas últimas décadas. O século XXI trouxe, né, com a internet, uma outra revolução muito grande, tanto na vida do homem quanto da mulher, com a virtualidade, então, os contatos online, né, os vídeos eróticos e também a possibilidade do sexo virtual acabou fazendo com que nós tivéssemos que começar a estudar mesmo essa grande mudança, porque muita gente fala, eu não faço sexo, faço muito pouco e muito esporadicamente.
na verdade, não se encontra com alguém para ter aquele encontro mais, vamos dizer, convencional, né? Mais tradicional, o encontro para uma relação sexual presencial, mas mantém uma atividade, às vezes até muito intensa, e depois a gente fala sobre isso, né? Sobre os riscos dessa atividade se tornar até descontrolada, mas o sexo virtual é outra grande mudança que aconteceu com a chegada da internet e que se consolidou com a pandemia que nós vivemos há poucos anos atrás, e não mais foi embora essa possibilidade. Ela se acrescentou à vida sexual do mundo todo, né? Tanto de homens, mulheres, brasileiros e fora do país, como eu disse, é algo que a gente está estudando muito nos dias de hoje. Sem contato afetivo, Carmita? Quer dizer, nenhum. Acaba acontecendo, né, que o sexo, nessa mudança, se desvincula de forma até bem mais definitiva do afeto, da questão da sedução presencial, né? Às vezes esses encontros sexuais via internet são marcados por mero acordo de busca, né? Não tem mais aquela necessidade de você primeiro conhecer a pessoa, entrar em contato com o perfil dela e vivenciando um contato cada vez mais íntimo. A vida sexual, por vezes, antecede a intimidade. Por vezes, ela fica exclusivamente sexual e as pessoas não estão interessadas em manter um contato afetivo. Bem lembrado. Só como uma descarga, então. Uma descarga sexual, biológica, de prazer, mas exato, sem né? uma relação. Sem acontecer, de fato, a relação de pessoa a pessoa. Sim. Né? Nós começamos a perceber que é uma relação exclusivamente, meramente de cunho erótico, né? Interesse, necessidade de extravasar o meu desejo e com alguém que também do lado de lá tem a mesma expectativa. Mas também não podemos negar que a internet trouxe possibilidades de encontros também, né? De alguém encontrar alguém para iniciar um relacionamento mais presencial a partir dessa busca via internet. Eu acho que realmente é interessante você falar que no século XX a mulher começou a se tornar um pouquinho mais independente das questões homem, né? E os homens, de um outro lado, também acabaram ficando um pouquinho mais para trás, né? Quer dizer, um pouco mais vulnerável também, né? Nesse sentido. E somente... Pode falar. Não, eu acho que é super importante você estar lembrando, quando o homem era quem conduzia, quem tinha mais experiência, aliás, era quem levava o relacionamento segundo o seu entendimento, o seu conhecimento sobre sexo. A mulher, às vezes, só teria tido ao longo da vida aquele parceiro, nem tinha como comparar. A vulnerabilidade masculina começa a acontecer no momento em que o homem percebe que agora essa mulher tem condições de me apresentar bem, porque senão eu vou estar muito mal avaliado. Agora ela sabe, e também não ficou só comunicação de uma forma, os meios comunicacionais de uma forma geral, tornaram o sexo muito mais visível e muito mais conhecido fora das quatro paredes, e a mulher não precisaria necessariamente ter experiência pessoal, bastava ela ser informada, ela compararia um homem que ela tem com algum que ela visualizou. Isso fez com que também corrêssemos o risco de romantizar, de supervalorizar alguns relacionamentos via cinema, né? Via filmes que traziam idealizada uma relação, o orgasmo simultâneo, por exemplo, né? A possibilidade de múltiplas relações sucessivas num único encontro. Tudo isso acabou impactando, sim, como o homem se via e, por vezes, chegava a ter uma autoestima
sexual muito abalada na comparação que ele próprio fazia de si com o que via nas telas, né? E automaticamente causando uma insegurança muito grande, né? Porque até Sim, então eles tinham poder, de repente esse poder sexual, né, foi dividido, e isso causava um certo receio, causa ainda talvez um certo receio nesse homem, né? E a mulher cada vez mais preparada ou disposta a enfrentar a procura de um homem, muitas vezes completamente idealizada, sonhada. temos essas duas questões, né? Vindas com o cinema, com a TV, com os filmes que muitas vezes romantizavam, né? Tanto esse homem quanto essa mulher. E nessa época, nós estamos falando de meados do século XX, muito se trabalhou o sexo linkado ao afeto, ao amor, né? A você ter alguém que você ama e a partir desse amor você faz sexo, né? Era assim, até porque a mulher não tinha liberdade sexual da qual hoje ela usufrui. Então, ela se ligava assim afetivamente àquele homem com quem ela passava a ter uma intimidade maior. O tempo passou, os hábitos mudaram e hoje eu creio que nós vivemos já uma era em que sexo e afeto estão desvinculados. No seguinte sentido, eu posso amar alguém e ter com essa pessoa sexo, como posso não ter amor, mas ser um sexo até bastante bom, de boa qualidade, por que não? Né? Porque a pessoa atrai, a pessoa é interessante para alguém, então ela acaba conseguindo desenvolver um sexo, já que mutuamente essas pessoas estão atraídas uma pela outra, pode ser muito bom sem ter afeto. E muita gente diz, né, que quando tem afeto e tem atração e mutuamente existe um interesse em fazer aquela atividade, é o sexo melhor do mundo, né? E outros preferem não ter ligação afetiva, consideram que a partir do momento que eu começo a gostar de alguém, eu perco a tranquilidade, eu perco a minha capacidade de aproveitar o sexo, eu fico muito preocupado com a outra pessoa e perco a espontaneidade. Então, o ser humano é muito diverso, né? Então, existem Fica na mão do várias... outro, né? É verdade. Existem algumas estatísticas, principalmente norte-americanas, que eles têm, acho que, verdadeiro vontade de ser tudo enquadrado em números, mostrando que a atividade sexual do jovem, o jovem vai de 16 ou 18 até 24, 28 anos de idade, do final do século passado para o começo desse século, uma redução significativa na atividade sexual em termos de quantidade. É por causa dessa não exigência do afeto, ou é uma questão de seletividade, ou alguma coisa que eu não consigo perceber? Então, muitos fatores influem essa estatística, né? Primeiro que, então, será que a pesquisa não se referiu exclusivamente ao sexo encontro entre duas pessoas num contexto físico, né? E não levou em conta aquele sexo solitário, a masturbação que a pessoa faz diante de um vídeo? Isso é sexo, né? Pode não ter sido contabilizado. Além disso, vários interesses hoje nós temos que não tínhamos antes. Várias formas de descarga de tensão, de entretenimento, que competem com o sexo muitas vezes. Então, a própria internet, nas suas diversas modalidades, acaba fazendo com que as pessoas levem, né, por dia uma boa carga horária para estarem sozinhas, juntamente com aquilo que estão acessando, né? Então, até se diz que uma média de 9 horas por dia é o que o brasileiro faz da internet. 9 horas é muito tempo. Parte desse tempo ele estaria, em épocas anteriores, fazendo sexo, por exemplo. Então, acaba menos tempo para a vida sexual acontecendo. E, como eu disse,
às vezes é mais garantido o prazer do sexo solitário ou até de um outro tipo de entretenimento, um jogo, né? Ou alguma coisa no Instagram, ficar sabendo da vida dos outros, ou até se propriamente buscar no sexo uma forma de prazer e de descarga de tensão. A participação do dia a dia, o sexo tem perdido, né? Não é que perdeu, né? Ele compete muito com outras formas de busca de prazer, né, e de satisfação. E também, como eu disse, será que a gente está sabendo quanto que as pessoas fazem de sexo frente a uma tela? Será que isso está sendo contabilizado nas publicações, nos trabalhos que vêm sendo feitos em termos de atividade sexual da população, seja brasileira, seja internacional? É aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos achar que o mundo não está sexualizado, mas, por outro lado, só se fala nesse assunto e só se apresentam as mais diferentes formas de ser sexual, né? Falando de várias formas, desculpe. Pode ir. Falando em várias formas, então, depois, talvez na primeira metade do século XX, praticamente não se admitia outras formas de apresentação sexual que não fosse o binário, né? Até Sim. Criminalizado por alguns países. Bom, enfim, hoje nós estamos numa situação bastante diferente. É só porque foi, aspas, liberado ou porque foi permitido e sempre existiu? Ou hoje nós temos formas mais sofisticadas de apresentação sexual? É uma excelente pergunta, né? Pena que a gente, para responder com certeza, precisaria ter elementos, né? O que eu suponho, né, vivendo muito de perto esse tema antes até de a gente chegar no século XXI, e então acompanhando relatos de pacientes muito de perto, é que o sexo diverso, ele sempre existiu, apenas ele não estava tão publicado. Mas a forma como ele é publicado hoje acaba levando muitas pessoas a até se confundirem um pouco, a não saberem exatamente como se posicionar, sou binário, não sou binário, sou cis, sou trans, né? Acaba sendo mais difícil para quem é jovem e inexperiente se encontrar nessas múltiplas possibilidades. Mas o primeiro estudioso que começou a investigar as diferenças sexuais a nível populacional foi Kinsey. Em meados do século XX, acabou fazendo uma pesquisa entre os americanos muito interessante. Ele pesquisou milhares de homens e mulheres americanos em campo. Ele foi lá e perguntou a cada um, e muitas vezes ele até quis experimentar as práticas que eles comentavam com ele. E ele se surpreendeu com as diferentes práticas que ele encontrou. E para pegar só um aspecto, o aspecto da orientação sexual, numa época em que ninguém falava muito ou conhecia muito sobre homo, hétero, bissexualidade, ele acabou classificando os americanos em várias categorias, que vão desde o absolutamente homossexual até o absolutamente heterossexual, mostrando que os intermediários existem e eles estão aí, né, conosco, e não podemos pensar em extremos como a única possibilidade de orientação sexual. Isso ele já apresentou em bem meados mesmo do século XX e foi, até onde eu me recorde, a primeira apresentação estatística. Tem até um quadro que é o quadro da orientação sexual de Kinsey, onde ele mostra esses casos intermediários como muito possíveis e muito frequentes na população de um modo geral. A partir daí, dá para a gente extrapolar que o que hoje nós escutamos poderia ter sido avaliado, né, na intimidade, mas não foi pelo próprio Kinsey, porque ele nem supunha, né, que nós poderíamos chegar a tanta diversidade. Mas ele deu um start, ele iniciou
uma curiosidade científica sobre o tema, e hoje a gente estuda todas essas diversidades e percebe que, no fundo, sexo é como a sua impressão digital. Ela é única, você faz daquele jeito e é você, indivíduo, né? Não seria nem tão correto assim classificar as pessoas em grupos, né? Grandes grupos, sim. Existem as pessoas que são homo, que são hétero, que são cis, mas elas também podem acabar, ao longo da vida, se sentindo, se percebendo diferentes ou se achando, se encontrando. Porque também, por convenções sociais, muitas pessoas não se permitem ser sexualmente como de fato elas são. E vão entender a sua sexualidade só com o amadurecimento. Mesmo hoje, doutora? Mesmo hoje. Hoje ainda a gente encontra pessoas que comentam que na fase dos 40 anos, por exemplo, que agora eu estou mudando completamente a minha preferência sexual, eu estou me sentindo com muito mais prazer depois que eu passei a fazer esse sexo que eu nunca tinha praticado antes, mas eu não entendia por que o sexo não era prazeroso para mim. Agora eu sei por que não era prazeroso, porque não era uma prática que realmente me identificava, né? Mesmo hoje, o sexo não deixa de ser um tabu. O dia que ele deixar de ser tabu, talvez ele deixe de ser uma preocupação tão intensa, tão frequente, tão explorada, né? Pelas pessoas. Explorada no bom sentido, né? Explorada quer dizer, há uma curiosidade muito grande por saber da sua sexualidade própria e também como que é a sexualidade do outro. Doutora Camila, primeiramente um prazer falar com a senhora. E a minha pergunta, ou ponto que eu queria colocar, em relação ao sexo virtual, a senhora acredita que possa isso ter assim, um espaço maior em função da introspecção das pessoas ou da timidez delas em, de repente, fazer esse contato virtual do que presencial, onde, de repente, virtualmente ficaria mais fácil de fazer a abordagem do que se fosse presencial? Sem dúvida. É mais simples, é mais fácil, as pessoas se sentem mais confortáveis, elas se sentem menos expostas e também, né, acabam se sentindo mais livres, porque a hora que querem desligar, desligam, né? Não precisa do outro, né? Aí existem até aquelas situações de pessoas que são chamadas de ghosters, né? Fantasmas sexuais, eles desaparecem da vida de alguém com quem eles vinham tendo um contato e não dão nenhum tipo de explicação, nenhuma justificativa, o que no presencial fica menos possível. E como você bem colocou, doutor, também a timidez, ela é de alguma forma compensada pela possibilidade de estar, a pessoa se sente mais protegida, como se ela tivesse algo entre ela e o outro que lhe desse mais coragem, lhe desse mais disposição de enfrentar um relacionamento novo, né? Vejo muito que quem não consegue, às vezes, conversar cara a cara, por incrível que pareça, acaba sendo muito eloquente via internet, porque é como se ele tivesse com algo que lhe desse uma possibilidade de ser mais efetivo. E, então, isso é o que vicia, porque quando a pessoa percebe que ali tem êxito, que aquilo faz bem, que aquilo dá satisfação, e não desenvolve a capacidade do contato cara a cara, corpo a corpo, acaba chegando aos 20, 25, 30, quando vê, está com uma idade já avançada, o que prejudica ainda mais a possibilidade de iniciar um relacionamento que não seja virtual,
porque tem o peso também da inexperiência fora de época, né? É muito natural um adolescente ser inexperiente e falhar, e ter dificuldade de se manter num bom desempenho, mas quem vai começar aos 40 anos assusta a outra pessoa, a parceria, né? Puxa, mas parece tão pouco afeito a isso, e então acaba a pessoa ficando mais presa, infelizmente, no relacionamento virtual. Infelizmente, por quê? Porque ela gostaria de ter um relacionamento presencial. Quem não gostaria também não vai sofrer por conta disso. Mas é uma fuga, não é? É uma fuga dessa pessoa de não ter a coragem, por algum motivo, por alguma coisa, não conseguir se relacionar com o outro. Então, ela encontra caminhos que ela possa ter o prazer pessoal através da internet, mas não ter o prazer de, sabe, o medo, talvez, né? A angústia de poder ter um contato da perda, do sofrimento, de alguma coisa com o outro, não é? Não é uma fuga? Você está dizendo assim, em última instância, que pode ser até uma defesa, né? Pode ser até uma forma de se poupar, de se proteger. De enfrentar esse mundo que nós estamos vivendo hoje, dessa sociedade que muitas vezes há uma cobrança muito grande, até no ponto de vista sexual, que você tem que realmente ter esse desempenho de acordo com o que passa por aí. Então, a pessoa tem um pouco de receio. E ela se culpa muitas vezes e foge, usa esses meios de internet. Na medida que a autoestima da pessoa não é tão boa assim, e ela percebe comentários e apresentações de performance completamente acima daquilo que ela imagina que ela é capaz de fazer, ela vai ficando cada vez mais presa nesse contexto protegido, né, onde ela pode não ser tão interessante assim, ter um desempenho tão bom, mas isso também não vai ser cobrado, não vai ficar tão evidente. Agora, às vezes as pessoas sofrem muito, né? É muito comum, apesar de encontrarem nisso uma alternativa para a vida sexual, gostariam muito de serem diferentes, de não estarem assim refém dessa situação, e às vezes até de não ficarem viciadas, né, nesse tipo de atividade que às vezes prende por horas e horas e horas, porque termina um ato, começa outro. Quem tem uma predisposição ao vício, tem uma predisposição a acabar se prendendo a alguma situação, fica assim, refém da internet, e isso pode interferir muito nas outras atividades. Eu percebo, assim, você me falando, dá a sensação de que essa pessoa que fica mais presa à internet, elas têm medo do contato afetivo da pessoa por medo de perda, não só pelo seu próprio desempenho, mas por medo de não ser aceito, de ser rejeitado, mas também por medo de repente, perder por algum motivo. Então, ela tenta se proteger. Sabe, não quer contato, não quer o contato, esse trabalho de contato afetivo, de ter que realmente, de vez em quando, abaixar a cabeça, aceitar as coisas do companheiro, mudar algum aspecto, o medo de se envolver mesmo, né? Eu colocaria como contraponto a isso que a professora Marlene colocou, que eu diria o seguinte: numa relação dessa, que evidentemente torna-se de uma maneira explícita egoísta, porque o indivíduo, aí quando eu falo indivíduo, eu estou falando o homem e a mulher, quando ele se coloca de uma maneira egoísta para ter simplesmente o prazer, até mesmo o depois do prazer passa a ser realmente um sacrifício estar ali com a outra pessoa. Então, de repente, quer dizer, além de tudo isso que a Marlene colocou, tem-se também esse outro lado, porque, a rigor, quer dizer, enquanto busca-se o prazer, tudo bem. Terminado, quer dizer, automaticamente, aquela pessoa não significa nada um para o outro. E, consequentemente, estando livre disso, vem exatamente o espaço do sexo virtual, exatamente para não ter esse
compromisso até mesmo do pós. O sexo sem compromisso, né, já era uma atividade que já se exercia antes até da internet existir, né? Muitas pessoas não tendo consenso, né, não havendo a mesma expectativa de um e de outro nesse casal, quem esperava, por exemplo, que após o sexo houvesse uma ligação afetiva, que as coisas pudessem continuar, e não tem esse seu desejo realizado, sofria muito, né? Isso já, o sexo sem compromisso até ganhou uma notoriedade já no final do século passado como uma atividade que passou a ser exercida combinando. Olha, eu vou deixar bem claro aqui que eu não tenho a mínima intenção de continuar esse relacionamento. Pode ser que a gente tenha outras vezes encontros, mas isso não significa que estamos numa atividade de namoro, por exemplo, com vistas a ter uma vida em comum. Isso passou a ser falado, praticado ou até exercido sem ser explicitado, né? Com a internet, isso se tornou mais vivenciado ainda e muitas vezes rotina, mas tem outro lado também, pessoas que buscam parcerias, buscam a sua cara metade em algumas salas de internet, né? Vão buscar exatamente não só sexo, mas encontrar alguém com quem se identifiquem. Tem de tudo. A internet tem uma possibilidade infinita, nos permite todos os tipos de comportamentos, sejam eles mais proafetivos ou até nada afetivos em termos de sexualidade. E a questão do masoquismo? Porque você estava falando que também esse sexo pela internet acaba se tornando um vício. A busca masoquismo também, não é? Tem... Sádico, assim, masoquista, né? Que vai se machucar. Assim, hoje a gente fala muito, professora, em consenso, né? Sexo, quando é consensual, ele é saudável. Agora, todo sexo que não é consensual não pode ser considerado saudável, né? Se as duas pessoas combinam que vão ter uma atividade sadomasoquista, por exemplo, na qual uma tem prazer em humilhar, em forçar determinadas situações, mas forçar com consentimento da segunda pessoa. E a segunda pessoa tem prazer em viver essas situações, tendo limite, elas combinam limite para que ninguém saia de lá física ou emocionalmente ultrajado, né? Então, esse é o prazer dessas pessoas e vivem anos, a vida toda, por vezes, fazendo sexo dessa forma. O que nós, que somos estudiosos no assunto, hoje não admitimos, é que exista saúde num sexo que é praticado, no qual uma pessoa é submetida sem o seu consentimento, e isto fere a ela e a terceiros, muitas vezes. A sociedade também, né? Às vezes a sociedade é agredida por uma situação de sexo, por exemplo, um sexo explícito feito dentro de uma condição não aceita, uma situação que é agressiva. Então, o consensual tem que ser também adequado ao lugar. Eu vou fazer sexo dentro de um ambiente que seja restrito, tá? E quem quer ver sexo explícito, existem, né, salas em que as pessoas encontram para assistir alguém fazendo sexo, Isso também existe, e não é de um vídeo erótico, mas presencialmente nesses locais em que as pessoas se encontravam. Sala de swing, né? Por exemplo, né? Não estão extintas. Existem em várias cidades
espalhadas por todos os continentes, para a satisfação daqueles que querem fazer trocas ou que querem ver alguém em prática sexual, ver um casal, ver um grupo em prática sexual. Há, sem dúvida, prazer sexual em diversas, inúmeras, incontáveis possibilidades. Essa mudança toda, né, na nossa sociedade se deve ao quê? Porque mudou muito, né, a sexualidade que era papai e mamãe, vamos dizer assim, aquela que foi ensinada, né, e de repente ela vai mudando para todos os lados, que, como você estava colocando, essa questão virtual, tudo. Como que aconteceu isso? Tem uma ideia ou tem um porquê? Se a gente pensar, né, o mundo, de uma forma geral, mudou radicalmente, né, em diversas práticas, né, como que a gente come, como que a gente se veste, como que a gente trabalha, como que nós buscamos prazer, né? Antes o prazer estava, por exemplo, das crianças em brincar na rua, ao ar livre, jogar bola, pular amarelinha, trocar, né, algum tipo de joguinho assim, de competição. E hoje, o maior prazer das crianças e dos adolescentes é ficar ali em frente a um celular, clicando e avaliando uma série de possibilidades, e passam horas e horas e horas solitárias. Imagine, né, essa criança vai crescer e vai ter esse hábito solitário como a forma mais presente na sua vida. Mais normal, né? Entre aspas. Exatamente. E claro que isso vai repercutir em todas as suas atividades. Não só no sexo, vai ter muita dificuldade no contato com alguém, até no trabalho. Comunicação Se diária. não trabalhar em home office, vai sentir muito desconforto num ambiente em que tem que conversar, em que tem que falar, não fala bom dia quando chega num lugar, não é nem porque não quer agredir o outro, pelo contrário, é porque não tem a mínima ideia que faz parte da convivência, não está afeito a isso. Então, o mundo passou por uma transformação muito rápida e está passando, né? Nós estamos vivendo agora uma nova fase, né, da inteligência artificial, que também vai causar muitas mudanças no comportamento humano, para o bem e para o mal. O individualismo, né? Parece que quando você começou a falar, me deu a sensação de que está vivendo individualismo, mas também voltando, entre aspas, de novo, a caverna, né? Sozinho, sabe? Só com a nossa comidinha, só com as nossas coisas, como um ser bem pequenininho lá na caverna, né? Sem poder fazer nada praticamente, só virtual agora. O interessante é que as pessoas não começam a fazer isso porque tiveram uma experiência negativa e aí se recolheram. Porque isso acontecia em outras épocas, né? Das pessoas se recolherem após serem rejeitadas. Agora, muitas vezes elas não tiveram essa experiência, e a experiência de rejeição vem via exatamente virtual. Eu posto alguma coisa, ninguém curte, eu me sinto completamente fora do grupo, pouco amada, pouco mal avaliada, e eu quero que curtam aquilo que eu postei, eu quero que gostem daquilo que eu apresentei, né? Então, a forma de me relacionar passou a ser via como o outro avalia o que eu coloco, o que eu publico, né? Muito bom. E tá bem assim, né? E aí eu estava aqui criando uma dúvida sobre a questão contra determinados gêneros, né? A violência, né, interpessoal, como manifestação de intolerância, ou exatamente o que está por trás, a gente não sabe exatamente por quê, né? Mas parece uma forma meio fora da evolução, né? Destas mudanças.
que as mudanças estão para privilegiar o prazer, seja pessoal e cada vez mais com alternativas não presenciais. E essas pessoas que praticam violência, elas estão exatamente na contramão, estão contra e presencial para produzir ferimentos e eventualmente até a morte. Essa questão de colocar o seu próprio prazer acima de tudo, né? E dentro de uma condição assim de não levar em consideração a vontade e a necessidade do outro, tem várias raízes. Pode ser realmente uma pessoa que é extremamente egoísta, é uma pessoa que não é saudável no plano mental, pode ser também uma falta total de experiência de vida em sociedade, imaginando que não sabe abordar, não sabe o seu limite, não sabe... É claro que há violências que não se tem dúvida, o dado grau de crueza, que aquilo não é inexperiência, mas é, de fato, uma falta de equilíbrio. Mas existem, às vezes, abordagens muito inadequadas, né, que chegam a agredir a outra pessoa, porque quem está se apresentando ali não tem a mínima ideia de como chegar em alguém, né? Viveu tão solitário, tão introspectivo e também influenciado pelo que viu, né? Equivocadamente entendeu tudo que viu na internet e começou a praticar de forma bastante bizarra, né? Então, são pessoas socialmente nada preparadas e avançam no limite, vão além do limite daquilo que seria razoável numa vida em comum. Você tocou num ponto muito importante. Isso também está acontecendo, né? As pessoas não terem ideia de como viver os relacionamentos de uma forma geral, como se compor, né? Como, até onde eu posso ir, né? Às vezes é assim, é tal o nível de individualidade que o outro parece que não existe, né? É o bicho da caverna. É o homem da caverna, praticamente, porque o homem da caverna fazia a mesma coisa. Da outra caverna não era dele, não era amigo dele. Não era amigo, porque lembra, sempre foi assim, né? O homem da caverna, eles brigavam pela questão do alimento. Hoje as crianças ficam o tempo todo mais em casa, não tem contato social, vai aprendendo só a questão virtual mesmo. Isso vai fazendo com que a pessoa cada vez mais fica confinada a um mundo deles. Então, muitas vezes sai para a rua, não sei, né? Ao tentar se comunicar, ao se relacionar, fica sem ação. E aí estoura uma agressividade, uma impulsividade que talvez saia até do próprio controle. E talvez previamente autorizada pelas informações da internet e pelas ideias que podem ter sido divulgadas e que foram mal aproveitadas por essas pessoas. Esses jogos de competição, sei lá, não sei. Nós estamos vivendo um mundo diferente. A gente vê que isso acontece, inclusive, na questão da autoagressão, né? Crianças que acabam tentando contra a própria vida, como se estivessem imaginando que são imortais, invencíveis, porque confundem a realidade com a fantasia, né? Então, imaginam que se tentarem a experiência A, B ou C, que é mortífera, não vai acontecer nada, eles vão só viver aquela experiência e daqui a pouco vão saber o resultado dela, só que não, eles morrem porque praticam atos mortais, né? Então, esse é o risco de confundir, né? De não conseguir separar, dada a imaturidade, dada a impulsividade infantil, dada a falta de capacidade de avaliar o risco, né? Antes o risco era a criança se atirar de um andar alto, então vamos pôr rede na janela, porque ela não tem idade suficiente para avaliar o perigo e ela vai se jogar de lá, né? Porque ela não tem ideia que aquilo é um caminho para a morte. Da mesma forma, no virtual, existe um caminho para a morte que, por vezes, as crianças não conseguem avaliar e nunca se teve números tão altos de suicídio entre crianças, púberes e adolescentes como
nos dias atuais? Será que todas essas crianças que estão deprimidas, e aí tem uma outra questão, de fato, a solidão deprime, pode ser. A solidão, a sentir-se incapaz, sentir-se inseguro diante de tantas possibilidades e eu não consigo alcançá-las, eu não consigo dar conta delas, pode levar muita gente que é nova, imatura, a se sentir sem perspectiva e, com isso, deprimir e, através de uma depressão grave, querer tentar contra a vida para poder se livrar daquele sentimento de impotência. Por outro lado, também existe a fantasia de que eu posso tudo, como o herói que eu acesso na internet, que vence todas as batalhas e que não se atemoriza diante de nada e que nunca morre, apesar dos riscos que ele corre. Então, eu me misturo um pouco, me confundo com ele e vou fazer tudo o que ele faz e acaba morrendo, sem dúvida. Então, muito cuidado com as crianças, muito cuidado com, assim como existem filtros, que são as redes, né, nas janelas que se colocava para as crianças de outrora, e ainda se coloca nos dias de hoje, a gente tem que pensar em filtros para a internet também. Sim. Muito bom. A senhora estava falando de fantasia, eu estava lembrando das fantasias dos livros, né, que foram escritos, os argumentos que foram escritos durante o século XX, com uma valorização bastante importante do sexo, do tal sexo binário, né, sei lá como é que a gente pode chamar, mas o sexo tradicional, né, nas utopias, né, uma delas, 1984, os governos, sem fazer crítica aos governos, mas para a dominação da população, eles usavam subterfúgios para fazer a satisfação sexual sem ser pelo sexo presencial tradicional, vamos pôr assim. E aí, né, nessas utopias, os autores mostravam que a dominação da população vinha via o controle da atividade sexual, né? Hoje a gente pode dar um recado para esses autores, dizendo então porque vão querer determinar como é que vai ser a atividade sexual, porque isso já está livre absolutamente? Mudou muito, né? Acho que os governos hoje defendem, em sua maioria, que sexo seja praticado de acordo com a diversidade que já é assumida como uma realidade pela maioria dos governos. Há governos que não aceitam, né? Nós estamos vivendo, inclusive, nesse aspecto, uma diversidade até de como cada governo encara, né? Existem países extremamente rígidos em relação à sexualidade, só aceitando mesmo a binária e cisgêneros, e existem países completamente livres aceitando todo tipo de diversidade, né? Então, o que a gente vê hoje é que o mundo nunca esteve, né, tão conhecido, todo mundo sabe muito de todo mundo e todos nós acabamos sabendo que o ser humano é bem mais eclético nas suas preferências e nas suas práticas do que se pensava há pouco tempo atrás, né, ao tempo anterior à internet. Eu diria que a internet veio trazer à tona o que estava ali submerso, né, na intimidade de cada um. Ela incentiva que nós tragamos, deixemos explícita a nossa intimidade. Nunca essa intimidade foi tão explícita como nos dias de hoje, por mais incrível que pareça, né? Que, bom, se ela está explícita, se as pessoas se expuseram, então elas estão mais corajosas. Via, né, virtual, a coragem é bastante maior do que no presencial, para a imensa maioria das pessoas. Então pode ser que seja um caminho para a evolução, para a gente ficar livre totalmente. O risco está em que a gente começa a perceber que cada um é tão diverso do outro que temos que aprender a ter respeito pelas diferenças, né? As diferenças, ainda nós estamos
engatinhando nisso, né? Nem sabemos muito como agir. Por vezes a gente abre toda a liberdade para todo mundo ser como de fato mas não é uma convicção, é algo que é teórico. Na prática, nós não respeitamos. Então, você está falando no mundo ideal. Quem dera nós chegássemos num ponto em que não precisássemos brigar com ninguém porque a pessoa tem práticas diferentes da nossa. Isso eu acho importante até o ponto que nossa prática não roube do outro o direito dele ser diferente e exija do outro que ele, de alguma forma, me satisfaça sem que ele o queira, né? Então, isso é bem claro, deixar bem claro aqui que é ótimo entender a diversidade desde que ela não seja, entender e acatar, desde que ela não seja algo que alguém vai pagar pela satisfação do outro, um preço que não estava disposto. Muito bom. Professora Carmita Abdon, nós estamos, infelizmente, com o tempo esgotado. Nós gostaríamos de conversar até muito mais. Quem sabe essa dificuldade que nós tivemos até agora de compatibilizar as agendas fica um pouquinho mais fácil no futuro e a gente aí convidaria de volta. Mas hoje nós aprendemos demais, né, por uma questão da sua reflexão, porque os dados são os mesmos que todo mundo já conhece, mas a reflexão que é preciosa e que a senhora pôde mostrar aqui para nós, e aí aprendemos bastante com isso. Agradeço muitíssimo, viu? Muitíssimo, foi muito bom, conseguimos aprender muito, né? E eu acho muito obrigada. Deu uma visão muito diferente, sabe? Eu achei isso muito bom. Não tinha essa visão. Eu é que agradeço. Agradeço demais o convite. Carmita, oi. Pois não. Eu vou mandar uma canequinha, eu vou ligar para sua secretária, a canequinha daqui com o seu nome escrito, tá? Em lembrança do nosso podcast aqui, com o nosso emblema. Muito obrigada. De Fábrica de Mentes Inquietas. Né? Muito obrigada. Que contribuiu com essa inquietude toda nossa aqui também agora. Isso mesmo. Um abraço para vocês. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Nós chamamos. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.